Queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 3. E eu queria meditar nesse trecho da palavra de Deus nessa manhã junto com vocês. Daniel, capítulo 3. A palavra do Senhor vai nos ensinar da seguinte maneira. Livro de Daniel, capítulo 3, a partir do verso 1. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura por 2 metros e 70 de largura, e ordenou que a pusessem na planície de Durá, na província da Babilônia. E depois ordenou que todos os governadores regionais, os prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades viessem à cerimônia de inauguração da estátua. E todos eles vieram e ficaram de pé em frente da estátua para a cerimônia de inauguração. E aí o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em voz alta: povos de todas as nações, raças e línguas, quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das harpas e dos outros instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesma hora numa fornalha acesa. E assim, logo que os instrumentos começaram a tocar, todas as pessoas que estavam ali se ajoelharam e adoraram a estátua de ouro. E foi nessa hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. Eles disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei viva para sempre. O Senhor deu a seguinte ordem: quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, todos se ajoelharão e adorarão a estátua de ouro. Quem desobedecer a essa ordem será jogado numa fornalha acesa. Ora, o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus. Esses judeus, Sadraque, Mesaque, Abidnego, não respeitam o Senhor, não prestam culto ao Deus do Senhor, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque, Abidnego, e eles foram levados para o lugar onde o rei estava. E ele lhes disse: é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Senão, vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender. Pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó Rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os 3 jovens, e vermelho de raiva, mandou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que o costume. E depois mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os jogassem na fornalha. E os 3 jovens, completamente vestidos com seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. E a ordem do rei tinha sido cumprida, e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso as labaredas mataram os soldados que jogaram os 3 jovens lá dentro. E amarrados, Sadraque, Mesaque e Abidnego caíram na fornalha. E de repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado aos seus conselheiros:
não foram 3 os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, Senhor, responderam eles. Como é então que estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro sem sofrerem nada, e o 4º homem parece um anjo. E aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá. E os 3 saíram da fornalha, e todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. As labaredas não tinham chamuscado nenhum cabelo da sua cabeça, e as suas roupas não estavam queimadas, e eles não estavam com cheiro de fumaça. E o rei gritou: que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja louvado. E ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. Por isso, ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja cortado em pedaços, e que a sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como este. E então o rei Nabucodonosor colocou os 3 jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos invocar a direção do Teu Espírito, e que nessa hora a Tua palavra possa ser aplicada aos nossos corações. Vem, Senhor, instrui-nos. Vem, Senhor, toca a nossa alma. Vem, Senhor, ensina-nos a viver segundo a Tua vontade. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que fé é esta que pode conter uma fornalha? Que fé é esta que pode modificar as situações que estão ocorrendo concretas, as lutas que nós enfrentamos? Como é que eu posso vivenciar um tipo de fé tão tremenda como esta? Algumas vezes, quando a gente lê a Bíblia e a gente vê alguns relatos das Escrituras, nós sofremos a tentação de ter algumas desculpas na nossa alma. A primeira desculpa é que coisas assim só aconteciam naqueles tempos. Não acontecem mais hoje. Mas não é isso que a Bíblia fala. A palavra do Senhor nos diz, não é, que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ao contrário, no Novo Testamento, a palavra de Deus nos diz que nós podemos orar ao Senhor em nome de Jesus ao Pai, e o Pai vai responder estas orações para que o Pai seja glorificado no Filho. E mais, o Novo Testamento diz que obras maiores do que aquelas que estão relatadas nas Escrituras ainda aconteceriam para que a glória de Deus fosse vista na terra. Então essa não é uma boa desculpa, não é verdade? A segunda razão, às vezes, ou desculpa que vem na nossa mente quando a gente se depara com um texto como esse, é que não somente essa é uma coisa do passado, mas às vezes nós imaginamos assim: olha, esses eram santos homens de Deus, e por isso Deus fez coisas extraordinárias, porque eles eram especiais. E aí a gente incorre no outro erro. Tudo que acontece é graça de Deus, não é merecimento nosso. Deus está derramando a sua graça, e essa graça pode ser derramada sobre qualquer pessoa. É verdade, existem alguns requisitos para isso,
Mas o Deus de toda graça, que não mudou e que continua operando hoje, é aquele que quer ouvir a minha e a sua oração. Então a pergunta que fica é: que fé é essa? Como é que funciona? Quando eu olho para esses jovens, eu vejo neles algumas características de uma fé que nos leva à dimensão do poder de Deus. Quais são, então, estas características da fé que eu posso aprender e posso cultivar na minha vida? A primeira delas, e que às vezes a gente não está disposto a viver essa dimensão da fé, é que às vezes nós imaginamos que fé é somente crer que Deus pode, e às vezes nós imaginamos que fé é somente a gente profetizar, ou falar, ou anunciar das grandezas de Deus. Não, fé nasce de um compromisso radical com o Senhor. O que está por trás dessa fé tão tremenda são 3 jovens desterrados, que foram arrancados da sua terra, que foram levados para a capital do império, que havia subjugado a nação deles, que havia queimado o templo deles, que havia destruído as formas religiosas, que havia colocado esses 3 jovens na universidade lá da Babilônia, para que eles fossem aculturados ao pensamento, à filosofia, à ciência, à religião, à astrologia daqueles homens. Tanto é que eles foram formados por aquela universidade e eles eram tidos como astrólogos, ainda que não fossem, porque tinham estudado tudo aquilo. Mas aqueles 3 jovens tinham uma característica diferente, que apesar de estarem inseridos naquele contexto, naquele mundo, ia haver uma pressão tremenda para que eles fossem aculturados, eles tinham votado no seu coração não se contaminar com aquelas coisas e não se vender a qualquer uma delas. E no momento do confronto, quando tocou a trombeta e todos eram obrigados, sob pena de morte, de se ajoelharem diante de uma estátua que tenha mais ou menos a altura desse vão central. Esse vão central do nosso templo tem 30 metros. A estátua tinha 27 metros de altura por 2,70 de largura. Então ela era fininha. Entre um vão e outro, entre uma coluna e outra, tem 5 metros. Então um pouquinho mais da metade desse vão da janela. Então você pode ter uma ideia do tamanho da estátua. Toda feita de ouro. Algumas toneladas de ouro. Tá? E aí toca a trombeta. Então uma orquestra bem maior do que essa estava tocando, e os instrumentos de sopro, harpa, tocando, fazendo um barulho tremendo, e naquela hora todo mundo tinha que se ajoelhar, e ficaram 3 de pé, só 3. Lá no texto, no verso 13 vai dizer, uns poucos judeus, provavelmente por causa desses 3, uns poucos judeus tiveram coragem de permanecer em pé. Agora o pior é que esses 3 pertenciam à alta estrutura do governo. Eles eram governadores, tesoureiros do governo. E de repente, então, quando todo o povo se ajoelha e os 3 ficam em pé, e uns poucos judeus que tiveram coragem se espalham no meio da multidão, todo mundo olha para os 3, porque eles pertenciam ao governo, eles eram traidores. E então vai uma comitiva falar com o rei. O senhor tem que tomar uma atitude, tem que fazer alguma coisa. O senhor deu uma palavra e não pode ser revogada. Esses homens desafiaram a autoridade do rei. E então eles são lançados da fornalha. Que fé é essa que pode conter uma fornalha?
eu aprendo que fé é pagar o preço de um compromisso radical. Mesmo que isso signifique assumir publicamente uma posição diante do Senhor, decepcionar as expectativas das pessoas ao nosso redor, cair na desgraça política e pessoal. Fé é valorizar o conceito que Deus tem sobre mim, acima do que os outros pensam a meu respeito. Não dá para a gente viver uma fé genuína sem que em alguns momentos da nossa vida a nossa fé seja provada. Então eu quero dizer com muita clareza para cada um dos irmãos que estão aqui: haverá momentos na sua vida em que a sua fé vai ser provada. E sabe como é que vai acontecer isso? A sua fé vai ser provada quando aquilo que você crê, quando aquilo que você diz que é valor para a sua vida, quando aquilo que você professa, aquilo que você ora, aquilo que você lê na Bíblia, vai ser confrontado pelas circunstâncias ao seu redor. E você vai ter que fazer escolhas sérias, comprometedoras, que vão gerar prejuízo para você. Mas aí, queridos, a verdadeira fé transparece. Se você não estiver disposto a cumprir na sua vida aquilo que os valores da sua fé estão dizendo nas Escrituras, então pode ter certeza, não há fé no seu coração. O que existe é religiosidade. E, queridos, Deus detesta a religiosidade. Porque a religiosidade, ela tem a aparência da piedade, do temor a Deus, mas ela não tem a essência da piedade e do temor a Deus, que é a obediência incondicional a Jesus como Senhor da nossa vida. E é por isso que tem muita gente capengando, dentro das igrejas até. Estão capengando na vida espiritual. Estão de tombo para cá, tombo para lá, derrota para cá, derrota para cá. Sabe por quê? Porque na hora que são confrontados pela vida, pelas pessoas, pelas circunstâncias, eles não dão passos genuínos de fé, de temor ao Senhor, de compromisso com o reino de Deus. E, queridos, se Jesus não é o Senhor da nossa vida, Ele também não é o Salvador do nosso coração. Porque não dá para separar essas duas dimensões da grandeza do nosso Senhor. Ele precisa ser o Senhor e precisa ser o Salvador da nossa vida. Então, a fé que faz diferença nessa terra é aquela que gera compromisso. Não há discipulado onde Jesus é o nosso mestre e eu sou discípulo, sem que eu tenha que aprender renúncia. É interessante que Jesus vai ensinar isso. Lucas capítulo 14, nos versículos 25 a 35, Jesus ensina sobre o valor desse tipo de fé. Ele vai dizer, numa série de metáforas e parábolas, o valor dessa fé. Ele vai dizer, por exemplo, o que está no versículo 26, se alguém vier a mim e não aborrecer a pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Que tipo de fé é essa na dimensão do poder de Deus? É aquela que diz, Jesus está em primeiro lugar na minha vida, mais do que as pessoas que eu amo, mais do que eu mesmo, e eu estou comprometido com os valores do meu Senhor, porque sem Ele eu não posso nada, e já descobri isso na minha vida. Ele vai falar, por exemplo, no versículo 27 de Lucas 14, quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo.
Ele está dizendo dos meus sonhos, dos meus valores, do meu próprio eu. Se Jesus não estiver acima disso, Ele não é o Senhor da minha vida. Ele vai falar no verso 33 de Lucas 14: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Ele está dizendo para a gente que se eu não entender que Jesus vale mais do que a grana que eu tenho, então eu não posso ser discípulo dele. E é por isso que tem pessoas que não vão gostar do que eu vou falar, mas não dar o dízimo é um problema espiritual na nossa vida. Não é um problema monetário. É espiritual. Sabe por quê? Porque eu estou colocando alguma coisa acima do que aquilo que é um valor para o Senhor na minha vida. É só isso. Não é um problema monetário, financeiro ou de sustento da igreja. Eu já disse aqui que eu aprendi a dar o dízimo no momento mais difícil da minha vida com a minha mãe. Quando o papai se separou e eu fiquei responsável pela administração financeira da casa, então a gente recebia a pensão que o papai dava para o sustento e eu tinha que administrar. E aí então eu aprendi a fazer orçamento doméstico. Eu tinha 16 anos de idade, fui aprender a fazer orçamento doméstico, controlar a conta bancária, porque a conta era minha, que era depositada para fazer os pagamentos. E aí então fazia todo esse controle. E aí então fiz uma reunião de família, porque estava uma guerra danada, né? Todo mundo brigando lá em casa, eu com os meus irmãos. Foi uma guerra danada, tremenda. E tem um ditado, né, popular, né? Casa onde não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Acontecia isso lá em casa, estava todo mundo brigando. Então eu fiz uma reunião de família e falei: ó, o negócio é o seguinte, a grana está aqui, é isso, tem que pagar isso, aluguel, água, luz, tal, não sei o quê, e tem que fazer aquilo outro. Todo mundo estava ali vendo, vocês têm que ajudar, eu não consigo fazer, como é que vai ser? E eu tinha feito todas as contas e a mamãe então olhou para mim e disse: está faltando uma. Eu falei: qual? É o dízimo, você não pôs o dízimo. Eu disse: meu Deus, não dá para botar dízimo aqui, olha aqui como é que está, é um rolo danado. E a mamãe doente chegou para mim e disse assim: filho, se você não colocar Deus em primeiro lugar, nós que precisamos da bênção de Deus, não vamos ser abençoados, bote colocar o dízimo aí. E eu fiz com raiva, mas eu aprendi que vale a pena a gente colocar Deus em primeiro lugar com a minha mãe, não foi com outra pessoa. E por causa da fé dela, eu aprendi que vale a pena colocar o Senhor acima de tudo. O que a Bíblia está me dizendo é que a fé que faz uma fornalha não me queimar, que permite que um anjo seja mandado do céu para andar comigo no meio do fogo, me desamarrar, é aquela que coloca o Senhor em primeiro lugar, em todas as áreas da vida. Ainda no Lucas 14, versos 28 a 32, vai falar de uma torre, não é, que vai ser construída para uma guerra, e ele diz: olha, faça bem os cálculos, se você entra nesse negócio ou não. Sabe qual é isso aqui? Essa história tem a ver, não é com dinheiro, reforma, construção, não. Ele está falando: se você quer ser discípulo, presta bem atenção nos requisitos, e vê se você quer de fato servir a Jesus, porque se Jesus não for o primeiro na sua vida, não vai funcionar. Quer entrar? Então vem. Não quer? Fica de fora. Eu creio num Deus Todo-Poderoso e tenho visto coisas tremendas de Deus. Eu tenho visto coisas tremendas de Deus, milagres de Deus. A gente teve aquela vigília de oração e depois, quando tivemos agora a primeira reunião do conselho, onde falamos sobre tantas coisas da igreja e falamos o que aconteceu naquele mês por causa daquela vigília, todo mundo ali disse: Deus fez
um milagre. Eu não tenho dúvida disso. Eu tenho visto milagres de Deus na minha vida pessoal. Milagres, milagres. Eu não sei nem como explicar. Milagre de suprimento financeiro, milagre de livramentos tremendos, milagre de portas que abrem. Estou vivendo um tempo difícil de enfermidade em casa, mas creio no Deus que faz milagres, de todo o meu coração. Creio. Mas uma coisa eu tenho aprendido: que o Deus que faz milagres, Ele anda com aqueles que o colocam em primeiro lugar. E na minha vida, eu tenho sido provado para colocar o Senhor em primeiro lugar. E eu tenho que confessar para você, como pastor, eu tenho que confessar para você, que algumas vezes eu pequei e não coloquei o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Se eu dissesse outra coisa, eu seria mentiroso diante de vocês. Mas eu tenho aprendido que toda vez que eu fiz isso, não valeu a pena. Não valeu a pena. Porque os outros jeitos não são resposta. Às vezes só geram mais confusão. Mas toda vez que eu tive a coragem de colocar Jesus em primeiro lugar, no meio das circunstâncias da minha vida, ainda que todo mundo me chamasse de louco, eu vi a boa mão do Senhor derramando graça sobre a minha vida. Eu nunca fui jogado numa fornalha que nem essa, louvado seja Deus, nem quero. Eu acho que você também não quereria, né? Mas eu tenho visto os anjos do Senhor se moverem. Eu tenho visto a graça de Jesus vir sobre a nossa vida. Eu tenho visto o Senhor. E nessa manhã eu vim aqui desafiar você a viver um tipo de fé capaz de deter uma fornalha, a viver um tipo de fé que vai enfrentar uma batalha lá no seu serviço, a enfrentar, quem sabe, uma luta dentro da sua casa, a enfrentar uma enfermidade difícil. Essa fé é aquela que não abre mão dos valores do Senhor na sua vida. E sabe, queridos, o inimigo é muito sutil, porque ele coloca diante de nós algumas pequenas concessões, e a gente vai abrindo uma portinha aqui, outra portinha ali, outra portinha acolá, e a gente não aceita os desafios de Deus para a nossa vida. E eu queria dizer para você, olha, não vale a pena nenhuma portinha alternativa que o inimigo coloque diante de nós. Porque essas portinhas, na verdade, nos levam a atalhos perigosos, que a gente às vezes se vê emaranhado nessa vida, e não vale a pena. Então, doa o que doer, custe o que custar, Jesus tem que ser o primeiro na tua vida. Honre a Jesus com a tua vida, coloque o Senhor em primeiro lugar, e você vai ver a boa mão de Deus sobre você. Eu acho tremendo a posição desses homens. Olha, eu não sei o que vai acontecer, se a fornalha vai ser menos intensa, ou se nós vamos morrer na fornalha. Uma coisa eu sei: ninguém vai poder tirar do meu coração o compromisso que eu tenho com o Todo-Poderoso. Esse é o tipo de fé que move montanhas. Esse é o tipo de fé que escreve a história. Esse é o tipo de fé que move os céus para que os anjos do Senhor venham. Esse é o tipo de fé que muda a face da família da gente, da casa da gente, da vida da gente e do mundo em que a gente está inserido. Por isso, nessa manhã, eu queria orar com você. E essa oração é a oração da fé. Qual é a área da vida que você está lutando para entregar para o Senhor? Muitos de nós estamos vivendo uma batalha espiritual tremenda, dentro do nosso coração e dentro da nossa mente. O Senhor está falando, olha, deixa eu ser o dono do teu coração. Deixa eu ser o dono do teu casamento.
Deixa eu ser o dono da tua empresa. Deixa eu ser o dono dos teus sonhos. Fé é quando Jesus é dono da nossa vida. O resto é religião. Há uma grande diferença entre a religião e fé. A religião é um sistema humano para a gente tentar se conectar com Deus do nosso jeito. Então eu construo as cerimônias, eu construo as estátuas, eu construo o processo da adoração, mas eu estou tentando, na verdade, de uma maneira mágica, controlar Deus para Ele fazer o que eu quero. E então, a religião é uma ferramenta para o homem ser Deus de si mesmo. Consegue entender? Então eu construo uma estátua de ouro, eu faço tocar trombeta, todo mundo tem que se ajoelhar, mas eu sou o meu Deus. Agora, fé é quando eu reconheço que eu sou só homem, pecador, perdido, que se não for a graça do Todo-Poderoso sobre a minha vida, estou perdido. E aí eu me rendo, e eu digo, Tu és o meu Deus, o meu Senhor. E quando eu me ajoelho, não é para manipular Deus, eu me ajoelho porque eu reconheço a autoridade, o poder, a grandeza, e eu me submeto ao Senhor da minha vida. Isso é fé. Isso é fé. Se eu quiser manipular Deus, fazer um pedaço e dizer, Senhor, faz do meu jeito agora, faz assim e tal, aí a gente vai dizer, não, mas eu orei, eu jejuei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não funcionou. Olha para o teu coração, filho, porque às vezes o que Deus está dizendo é, não quero isso ou aquilo, eu quero o teu coração inteirinho. Qual é o pedaço dele que você não deu ainda? Então entrega. Isso é a fé que Deus honra. Queria orar com você hoje. O que é que o Espírito de Deus está falando com você? Que áreas da tua vida estão fechadas, estão cerradas, estão trancadas, e você precisa de uma intervenção do Espírito? Que parte de você tem medo que Deus controle? Senhor, o que vai acontecer se eu controlar isso? É porque lá dentro a gente sabe que Deus não iria fazer do meu jeito. Então hoje eu queria orar para que essas partes não fossem mais suas. Agora presta atenção no que está escrito em Lucas. Avalia bem o custo, porque não tem volta. Quando a gente entrega, Deus vai pegar. Deus vai pegar. Às vezes a gente quer controlar uma situação e não sou eu que controlo, é Deus que controla. Às vezes a gente quer mudar uma figura de uma situação, ou de um lar, ou de uma pessoa, e não sou eu que faço, é Deus que faz. Eu preciso fazer uma entrega.